Fala pessoal, eu sou o Cleiton e bora falar um pouquinho do SNC11, o Sono Recebíveis Imobiliários, que eu tô pensando seriamente em colocar na carteira de investimentos da Mineirinha, a minha noiva, depois de muito tempo, né, insistindo lá, consegui fazer a mulher investir, galera, que eu vou falar pra vocês, eu trabalho, a bichinha é mão de vaca, viu? Caramba, em pão dura, igual eu, né, mas enfim, então todo mês ela vai tirar um dinheirinho lá do salário dela pra estar investindo, e eu também vou dar uma ajuda pra ela, né, vou adicionar uma parte também, né, metade, enfim, né? A ideia é que ela invista milão todo mês. R$ 500 vai vir no salário dela e R$ 500 eu vou dar uma força ali, né? Vou complementar, beleza? Em paralelo a isso também, pessoal, eu vou criar uma carteirinha pros nossos futuros filhos aí, tá? A gente tá pensando em ter filho aí, tá bom? Pros futuros mineirinhos ou mineirinhas aí, tá bom? Todo mês eu vou investir R$ 500 e quando ele ou ela tiver de maior, completar 18 anos, a gente passa pro nome deles aí, tá? Se tiverem se comportado, se tiver virado vagabundo, a gente fica com dinheiro pra gente e eles que se lascam pra lá, tá? Não, brincadeira, pessoal. Não, brincadeira não. Enfim, tá? Mas vamos lá. Por que o SNC11, galera? É um fundo que eu já tive na minha carteira de investimentos pessoal, tá? Que inclusive eu gosto pra caramba, sempre me entregou excelentes resultados, excelentes dividendos, tá bom, galera? Para quem não conhece, o SNC11 é um fundo de papel, tá? Investe majoritariamente em CRIs, beleza? O foco dele é em CRIs, mas ele também investe uma parte do patrimônio em FIIs, tá? Além disso, ele tá com um excelente desconto em relação ao valor patrimonial, o PVP dele tá abaixo de 1, que hoje em dia para os fundos de papel tá se tornando raridade aí, tá? E eu também considero ele um fundo imobiliário bastante seguro aí, tá? Apesar dele não ser majoritariamente high grade, tá bom? Ele também não é high yield, tá, galera? Tá no meio termo ali, tá? Fundos high grade são aqueles fundos mais seguros, ok? E fundos high yield são aqueles fundos um pouco mais arriscados aí. Vocês sabem como funciona, né? No mercado financeiro, quanto mais risco, mais retorno tende a te entregar. E quanto mais seguro, o retorno tende a ser menor. Ele tá num meio termo ali, ok? E por último, mas não menos importante, eu acredito fortemente que o futuro do SNC11 é se tornar um fundo imobiliário base 10, galera. Atualmente, a cotação dele tá na casa dos 80 e poucos reais, beirando ali os R$ 90, beleza? Mas creio eu que, talvez nos próximos anos, né, não sei, quem sabe nos próximos meses, ele possa fazer um desdobramento aí, tá? Mas isso é apenas achismo, são vozes da minha cabeça, ok? Enfim, vamos lá para a tela do meu computador, galera, que eu vou mostrar para vocês o porquê o SNC11 tá chamando a minha atenção, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito ou inscrito e partiu! Show de bola! Vamos lá então, pessoal. Tô aqui no site Status Invest, vou deixar o link do site para vocês na descrição desse vídeo, tá bom? Caso vocês queiram lá depois analisar os seus fundos imobiliários, fiagros, infras, ações, fiquem à vontade, beleza? Lembrando também que esse vídeo não é recomendação de compra, tampouco de venda, ok? Tô apenas compartilhando a minha experiência com você. Isso aqui é renda variável. Se você não souber o que tá fazendo, você vai perder muita grana, então toma cuidado aí, beleza? Temos aqui o SNC11, ó, Sono Recebíveis Imobiliários. Cada cotinha tá custando, no momento que eu gravo esse vídeo, R$ 88,50. Ele tá com dividend yield nos últimos 12 meses de 13,56%. Dividend yield nesse caso aqui, galera, quanto o SNC11 tá retornando pro cotista, né? Tá pagando dividendo em relação ao preço da cota, beleza? Ele também teve uma valorização nos últimos 12 meses de quase 25%. Caramba, hein, galera? Eita lasqueira, hein? O patrimônio dele, ó, quer dizer, o valor patrimonial da cota é de R$ 98,85. Cada cotinha vale R$ 98,85, mas tá sendo negociada a R$ 88,50, galera. A gente tá falando aí de praticamente R$ 10 de desconto, e isso aqui é o que tá chamando minha atenção, tá? Novamente, não é só por causa disso aqui, pelo amor de Deus, tá? Como eu falei pra vocês, eu já tive o SNC11 na minha carteira principal, beleza? Conheço o fundo, gosto pra caramba, tá? E o desconto dele tá chamando bastante a minha atenção. O PVP dele, né, o preço sobre o valor patrimonial, tá em 0,90, galera. Caramba, hein? Enfim, né? O número de cotistas dele aqui, ó, é 36.123 cotistas, tá ok, né? Pro patrimônio do fundo aqui, 415 milhões, tá ok, show de bola. Já a liquidez média diária dele aqui é de 1.199.000. Isso aqui, para um fundo de 415 milhões de patrimônio, é tipo muita coisa mesmo aí, tá?
liquidez média diária, a facilidade que você teria em estar comprando ou vendendo as suas cotinhas aqui, tá? Se você quisesse, sei lá, comprar 100 mil reais aqui do SNC11, você conseguiria tranquilamente comprar ou vender, beleza? O último rendimento dele foi de R$1 por cota, que em relação ao preço, né, a cotação de 87,37, deu um total de 1,14%, que é muito bom, show de bola. Tem histórico de rendimento dele aqui, ó, bem enxutinho, pessoal, não tem nem o que falar, tá, ó, 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos, vocês podem ver aqui, ó, 10 centavos, 10 centavos, 9 centavos e meio, 2024, ó, 10 centavos, 10 centavos, enfim, tá bem redondinho, bem enxutinho aqui, beleza? Como eu falei, tá, é um ativo que eu já conheço bastante. Vamos dar uma bisoiada aqui no relatório, vamos lá, relatório gerencial, a gente já tá aqui, né, rendimento e amortização, deixa eu ver, tem algum fato relevante? Não, né? Então vamos lá. Lembrando que esse relatório é referente ao mês de dezembro de 2025, tá bem atualizado aqui, caramba, hein? A gente tá em janeiro, né? Caramba, hein? Parabéns pra Suno aí, tá? Bom, outra coisa que chama bastante atenção nele é a taxa de gestão aqui, olha só, 0,70% ao ano, galera. Somando aqui com a taxa de administração, 0,85% ao ano. Então, é um fundo que não mete a faca do investidor não, tá? Tem fundo aí que cobra muito mais de 1% ao ano aí, tá? Enfim, né? Bom, vamos lá. O Suno Recebíveis Imobiliários, ó, o objetivo dele é um fundo de renda com gestão ativa, quer dizer que o gestor está ali na correria, né, comprando, vendendo ativos, beleza? O fundo tem como objetivo investir em diferentes tipos de dívidas, majoritariamente CRIs, que fomentam o mercado imobiliário, tá? Majoritariamente, mas ele também investe em FIIs aí, tá? Mas o foco dele são CRIs, beleza? Ó, bullet points aqui, ó. Ele tá com dividend yield anualizado de 14,12%, beleza? O PVP dele tava em 0,86, isso no mês passado, né? E agora já tá em 0,90, né? É porque cada cotinha tava custando R$ 84,96, agora já tá 88, subiu pra caramba, né? Enfim, espero que quando eu for investir ainda esteja descontado, né, pessoal? Destaque do mês, deixa eu dar um zoom aqui, peraí. Distribuição e rentabilidade. Em dezembro, o fundo anunciou a distribuição de R$1 por cota, em conformidade com um Guinness que seguirá entre R$1 e R$1,10 por cota para o primeiro trimestre de 2026. Então, até março aí, vai distribuir entre R$1 até R$1,10 por cota aí, tá? Com a recuperação dos créditos, beleza. Desempenho e liquidez. A performance patrimonial do fundo estabilizou adequadamente no mês a 1,44%, show de bola. O mês foi marcado por quitações e movimentações na carteira. A gestão realizou pouco mais de 35,6 milhões em compras, 14,3 milhões em vendas e contou com 46,9 milhões em quitações. Vocês podem ver que a gestão aqui é bem ativa, tá bom, galera? Movimentos que apresentaremos em detalhes na carta do gestor. A alavancagem líquida do fundo se posicionou em 4,85% do patrimônio. O menor valor desde outubro de 2024. Eu preciso comprar óculos, tá bom, galera? Caramba, hein? Isso aqui é uma excelente notícia. O SNC11 tá quitando as suas dívidas aí, tá? É porque ele ele tem algumas operações compromissadas, tá? Compromissada, pessoal, como que eu posso explicar para vocês? É o seguinte, vamos lá. Vamos supor que eu tenho um carro que eu gosto muito pra caramba, né? O meu xodózinho, um carro aqui, só que eu tô precisando de grana. O que que eu faço? Eu vou lá, eu vendo entre aspas, né? Esse carro pra você, vou lá, né? Você me paga, eu fico com o dinheiro, só que a gente assina um acordo. Eu falo, ó, daqui a tanto tempo, né? Daqui a alguns meses, um ano, a gente coloca lá, né? Eu vou recomprar esse carro na sua mão, tá? Sim, eu tô vendendo, mas eu tô assinando um documento aqui, você também assina aqui, futuramente eu vou recomprar esse carro na sua mão, beleza? E qual que é o sentido disso aí? Bom, o sentido é que eu tô precisando de dinheiro, né? Eu vendi o carro pra você, peguei o dinheiro, fiz o que tinha que fazer. Já você comprou o carro na minha mão com a garantia que eu vou recomprar de novo, obviamente, né? Por um valor maior do que eu vendi, né, pessoal? Então, você tem um negócio garantido comigo, né? Vai ganhar juros aí em cima das minhas costas, mas agora, né, eu peguei o dinheiro e fiz o que tinha que fazer, tá? Nós dois aí saímos ganhando. Isso basicamente é uma operação compromissada, tá bom? Eu te vendo ativo com a promessa de recomprar lá no futuro, obviamente pagando os juros aí, né? Só que mesmo assim os juros bem menor do que se fosse pegar um empréstimo, por exemplo, aí, tá bom? Enfim, né? Que mais aqui, ó? Em novembro, a gestão atuou ativamente nas assembleias de titulares, com destaque para as importantes deliberações. Ok, o fundo encerrou o mês com 4 ativos em tratamento especial, quer dizer que são ativos que estão dando problemas aí, tá?
Só que ainda assim são pouquinhos, beleza? Tem esse CRI AIS aqui, ó, aguardando devido à quitação dos papéis, ok? Esse CRI Vanguarda, já com estimativa de recuperabilidade, então esse aqui parece que já está se recuperando, beleza? Esse CRI RD, avançando nos trabalhos de recuperação. Esse CRI Solar Júnior representa 0,1% do patrimônio do fundo. É pouquinho, mas representa, né? É aquilo que eu falei para vocês, tá bom, pessoal? No caso aqui, ó, aqui já fala, na verdade, ó, o SNC11, a tese de investimentos dele, ele é um fundo middle risk. Meu inglês é ruim, tá, gente? Tem os fundos high grade, são portfólios com menor exposição ao risco, menor rentabilidade, ok? Tem os high yield, ó. Cadê? Captura oportunidade de ativos, né? Tem maior rentabilidade, um maior risco e tudo mais. E tem o SNCI11, ó, tá aqui no middle risk, ó, um meio termo entre todos ali, tá? Um maior balanceamento com a maior alocação, enfim, tá? A gente vai ver os ativos dele aqui, beleza? Vamos lá. Aqui embaixo tem a receita do fundo, olha só, dezembro de 2025, ele teve uma receita de 5.676.000. O rendimento que ele tinha em caixa rendeu 338 mil, lucro em transações 844 mil, juros com crise aqui 3.519.000, teve aqui 158 mil de correção monetária de crise e mais 759 mil dos FIIs que ele investe aí, né? E outras receitas aqui 56 mil, beleza. Só que ele tem uma despesa bem grande em relação aos meses anteriores, tá? De 1.070.000 reais, galera. Em novembro a despesa foi de 691 mil, em outubro foi de 869 mil, tá? Então, pega aqui, ó, 5.676.000 menos 1.070.000, tá? Vai dar aqui, ó, 4.605.000, beleza? Realmente eu preciso de óculos, tá? A letrinha tá bem miudinha aqui, ó. Só que ele tinha 691 mil reais em caixa, soma aqui com 4.605.000, dá 5.296.000. Desses 5 milhões, ele distribuiu aqui 4.200.000 de dividendo, né, que deu R$1 por cota, ele tem 4.200 cotas, né, R$1 por cota, enfim, né, e ainda sobrou para ele aqui 1.096.000 reais em caixa, tá? O que tá excelente aí, tá bom? Já aqui embaixo tem a carteira de CRIs dele, olha só aqui, galera, são essas duas páginas aqui, ó, vocês podem ver que são ativos de curta duração, tá? São CRIs de curta duração, beleza? E tá bem mesclado aqui, ó, tem, sei lá, IPCA mais 10%, CDI mais 6%, IPCA mais 5%, é o que eu falei, né? Ele é uma mescla ali, tem ativos high yield, também tem ativos high grade, tá? Ao mesmo tempo que tem aqui, quer ver, ó, IPCA mais 4,50% ao ano, tem aqui IPCA mais 12,95% ao ano, então é bem mesclado aí, beleza? Aqui embaixo também tem a carteira de FIIs dele, olha só, galera, praticamente das maiores posições dele é nesse aqui, ó, SNME11, ó, 7,5% do patrimônio, e esse TGR11, ó, 3,68% do patrimônio. O resto aqui é 0,5, 0,14, enfim, tá? E aqui são as operações compromissadas que eu falei com vocês, lembra? São poucas, na verdade, aí, tá? Mas tem, né? E bom, aqui embaixo tem várias outras informações bem relevantes aqui do SNCI11, tá bom, pessoal? Um relatório bem completinho, ó, quase 60 páginas aí, tá? Eu pulei muita coisa também. Aqui é só um resumão para vocês, tá? Que eu gosto de deixar bem mastigadinho aqui, beleza? E bom, como eu falei para vocês, é um fundo que eu já conheço bastante, como vocês viram também, o gestor tá fazendo o trabalho dele aí, tá diminuindo a alavancagem do fundo, tá correndo atrás, tá trazendo lucro pro fundo e é aquilo, né? Tá com desconto bacana aí também. Honestamente, tá bem tentador pra mim, tá bom, galera? Pode ser que no mês que vem eu já vou entrar nele aí, tá bom? Ou pode ser também que eu espere alguns meses aí, né? Talvez alguns anos. Quem sabe ele não vira um fundo base 10 aí. Aí que a tentação ia subir mais ainda. Mas, enfim, tá bom? Eu quero saber de você, tá? Você conhecia o SNC11? Você tem ele na carteira? Comenta aqui embaixo, tá bom? Galera, no mais é basicamente isso aí, tá? Vou ficar por aqui. Fiquem com Deus. Valeu, falou e fui! I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile.